Hoje, vivemos num mundo imediatista, um mundo online, que tudo passa muito rápido e esquecemos de cuidar da gente. Nós somos o protagonista da nossa vida. E para falar desse assunto, eu convidei a Juliane Camargos, psicóloga, que vai falar de autoconhecimento. Vem comigo! Hoje estamos aqui com a nossa convidada Juliane Camargos, que é psicóloga, coach e cofundadora da Escola Inspira-Ser. Oi Shirley, tudo bem? Oi pessoal, isso mesmo, meu nome é Juliane, eu sou psicóloga já há alguns anos, não vou falar quanto, senão denuncia a idade, né? Ah, mas tá super bem. Obrigada. Também sou coach e cofundadora da Escola Inspira-Ser, que é uma escola de desenvolvimento humano através das soft skills, né, que são habilidades subjetivas que a gente pode ir desenvolvendo para ter um melhor desempenho na vida. Ai, que interessante. E hoje nós vamos falar um pouquinho, gente, de autoconhecimento. É um assunto que todos precisam saber, até mesmo para se conhecer, porque a gente sempre conhece o outro, preocupa com o outro e esquece da gente, né, Verdade, Juliane? Shirley. Olhar para a gente deveria ser a coisa mais fácil, mas geralmente é a mais complexa. E por que, Juliane, que a gente esquece de olhar pra gente? É isso mesmo, Shirley. Tudo começa nas nossas relações parentais, né? Com o pai e com a mãe. Que é através do olhar do pai e da mãe, ou de quem desempenha essa função, que vemos o mundo. Então, o mundo ele é visto primeiro através do olhar do outro. E isso começa lá na infância? Isso, na relação. Nós já nascemos cheios de expectativas. Sim. Quando, né, nós estamos gestantes, eu tenho 2 filhos lindos, até um abraço para eles. Nós já criamos um monte de expectativa. Então, quando nós viemos ao mundo, a gente já nasce com um monte de expectativa. E aí, a partir disso, os nossos pais vão nos ensinando a ver o mundo. Então, a forma com que nós somos cuidados nessa fase, isso impacta ao longo da nossa vida, porque impacta na nossa personalidade. Então, por exemplo, nós vamos ver mais para frente que algumas inseguranças, elas são desencadeadas de acordo com como eu fui cuidado, né, na minha infância. Sim. Então, se a pessoa tem uma insegurança no relacionamento, tem a ver também com o que viveu lá atrás, na infância. Exatamente, Shirley. As nossas inseguranças emocionais, é óbvio que elas também podem ser adquiridas ao longo da nossa história, mas elas também são reflexo do nosso mundo anterior. Então, eu costumo até falar que olhar para a nossa história é encontrar as nossas respostas. Todas as nossas respostas estão na nossa história. Então, não tem como eu evoluir sem me conhecer. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Porque se eu não paro para me entender, como é que eu vou evoluir aquilo que eu não sei? E o importante de se conhecer, né, é para o bem-estar da gente, da vida, qualidade de vida, né? E que está faltando hoje. Quantas pessoas não vivem bem consigo mesmo, né? As pessoas hoje, cada dia mais frustradas e esquecem que existe uma pessoa lá dentro, preocupa com o próximo, esquece que existe uma pessoa lá dentro e não sabe que aquela frustração é uma falta de conhecimento, não é isso? Exato, Shirley, porque se conhecer, eu costumo dizer que é um ato de coragem. Por que de coragem? Porque olhar pra gente não é só ver a nossa parte boa, é também ver a nossa parte não tão boa, né? Nós temos sombras e luz, mas nós temos sombra e a gente só pode evoluir justamente onde há nossas fragilidades, porque naquilo que eu sou bom, eu já sou bom, então eu só consigo ser melhor naquilo que eu ainda não sou bom. Muitas das pessoas têm medo, né, de conhecer seu lado, não vou falar negativo, mas aquele lado que tem que ser construído, reconstruído, né? Porque dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho, você querer mudar dá trabalho. É sair da zona de conforto. Por quê? Por mais que aquele lugar cause alguma dor, algum sofrimento, algum incômodo, é conhecido. Sim. E a gente tem a crença que o desconhecido, ele é assustador. Por quê? Porque a gente não controla. Né? Aquilo que é desconhecido, a gente ainda não tem como saber o que vai acontecer. Então, o controle faz com que a gente crie um medo, né? A necessidade de querer controlar
o desconhecido cria um medo, um receio e acaba nos paralisando na zona de conforto. A gente auto-sabota, né? Exatamente. É uma sabotagem. É uma sabotagem. Porque inconscientemente a gente sabe o que nos faz triste, né? O que nos faz ficar deprimidos, angustiados. É isso mesmo? Bacana isso que você disse, porque justamente o autoconhecimento é trazer para a consciência essa percepção. Porque às vezes a gente tem uma intuição, mas a gente não tem aquele saber. Então, o primeiro ponto de um autoconhecimento é essa autoconsciência. O que me desperta, o que me incomoda, o que me faz parar, o que me faz seguir, né? Então, a autoconsciência, ela é essencial para um caminho de autoconhecimento. Uhum. E aí, uma coisa que você falou no início, Shirley, que é importante, que às vezes a gente prioriza o outro e esquece a gente. Né? E essa autoconsciência é essencial que o primeiro exista para mim. Ah, mas peraí, isso não deveria ser natural, né? Eu existir para mim, não é óbvio? Não, não é tão óbvio. Quantas vezes na nossa vida a gente faz as coisas para todo mundo, quando a gente para, a gente não fez aquilo que a gente precisava pra gente. É verdade. E tem a dependência emocional, né, Juliana? Sim. As pessoas têm mais facilidade de depender do outro emocionalmente para terceirizar. Não é isso? Isso mesmo. Então, à medida que eu não vou me conhecendo e eu não vou entendendo as minhas fragilidades e as minhas potencialidades, eu também vou criando uma relação de dependência emocional com o outro, que vem de todo um processo. E aí, nessa dependência emocional, geralmente eu sinto a necessidade de ter um reconhecimento a todo tempo, então eu preciso me sentir elogiada para me sentir bem, ou eu preciso o tempo todo que alguém esteja do meu lado para que eu não me sinta sozinha. Aquela insegurança. Né? Tem algumas pessoas que até impactam o humor, por exemplo, um dia um namorado briga e chega no trabalho e não consegue produzir, né, ser produtivo, então, porque o humor altera. Então tudo isso, né, o exemplo mais importante que você deu, né, são exemplos do dia a dia, tem a ver o que foi vivido lá na infância. Tem a ver, tudo começa com o início da nossa história. Gente, né? Olha como é interessante, né? A gente que tem filhos tem que prestar muita atenção nisso, porque se você não presta atenção nos seus filhos hoje, pode refletir depois adultos com problemas, inseguros, frustrados, e porque viveu alguma coisa. Eu me preocupo muito, Juliane, que às vezes os familiares fazem coisas que não percebem que estão fazendo e que aquilo fica para sempre na criança ou no adolescente. Uma frase, o bullying nas escolas, né? E o que eu preocupo agora mais, sabendo, tendo esse conhecimento, é que isso pode refletir para o resto da vida. Impacta, de qualquer maneira essas relações elas vão impactar. E inclusive ontem eu falei disso, que sermos pais é uma tremenda responsabilidade. Sim. Uma responsabilidade emocional, porque nós ensinamos nossos filhos a se verem no mundo. Então a forma como eles se sentem são reflexos das nossas relações com eles, né? Porque nós somos reflexos das relações com o outro. Então se eu tenho uma relação com o outro, onde por exemplo, uma relação de violência, onde eu me sinto sempre inferior, insegura, provavelmente eu vou ser assim nos outros ambientes, eu não vou ter segurança de me posicionar, né, porque eu sou reflexo. Então, é essencial a gente saber a nossa responsabilidade emocional com o outro, mas eu também gosto de falar que a gente precisa lembrar da nossa autorresponsabilidade emocional, porque senão a gente também fica achando que só o outro tem responsabilidade com a gente. É verdade, que é mais fácil, né, terceirizar para o outro. Exato, né? Porque distancia a nossa responsabilidade mesmo no nosso sofrimento. Juliane, e me conta o que a pessoa pode fazer para conseguir querer, porque às vezes quer, mas é muito difícil começar. Tem uma receita de bolo? Não tem, mas tem uma técnica que poderia ajudar as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, porque tem muita pessoa necessitando. Isso serve para mim, talvez sirva para você. São muitas pessoas que têm ainda aquela carência lá de trás, né? Aquela carência afetiva de pai e mãe e que reflete hoje. Tem alguma coisa que você poderia nos ensinar para a gente começar a despertar? Despertar é o principal, Shirley. Você disse tudo, assim. Tudo começa com o despertar do desejo, né? Então,
O autoconhecimento começa com o despertar da necessidade de olhar mais para si. Algumas pessoas, elas despertam em momentos de dor, de muito sofrimento, mas não precisa ser só... Eu costumo falar isso até com você, a gente não precisa aprender só com a dor, a gente pode aprender com amor. Então, eu gosto muito de um exercício que é de empoderamento mesmo, e que eu costumo passar até no meu consultório, que é o olhar para si. Você diante do espelho, todos os dias, olhar mesmo. Gente, presta atenção nessa dica, hein? Olhe para si. Eu interrompi ela, mas volta aí, Ju. Isso, tranquilo. Você vai todos os dias, no momento que você quiser, se eu acordar, se eu adormecer, se é no meio do dia. Nós mulheres sempre temos um espelhinho dentro da bolsa. Pegue e se olhe. Olhe profundamente e comece a falar pelo menos 3 pontos positivos que você vê em você. Não só externo, mas interno também, né? Porque a nossa beleza não está só naquilo que o outro vê. E esse exercício é justamente para que a gente consiga ver a nossa beleza, que talvez o outro nem vai perceber. E fazendo isso todos os dias, já começa a despertar. Despertar. Por quê? Não tem mudança, Shirley, você não entende o sentido. Então, por exemplo, algumas pessoas falam assim, mas para que eu tenho que fazer um processo terapêutico, por exemplo, fazer uma terapia? Se ele não entende o sentido daquilo, a gente não faz aquilo que a gente não compreende. Não adiantaria nem fazer a terapia se a pessoa não despertar? Se não despertar, não. Ela vai tentar, mas ela não vai engajar. O que é interessante é a gente querer. Então, para você até querer fazer uma terapia, você tem que querer sarar, você tem que querer se conhecer e ser uma pessoa melhor, não é isso, Ju? Exatamente. Óbvio que esse despertar pode acontecer no espaço terapêutico, mas ele é essencial. Não existe movimento sem desejo. A gente não faz aquilo que a gente não quer, a gente só faz aquilo que a gente quer. É verdade. E tem alguma outra dica que você deixaria para as pessoas que estão aqui acompanhando? Porque às vezes falar é fácil para a gente que está aqui, mas começar esse processo, nossa, mas como eu vou despertar? Eu gosto sempre de trabalhar com listas. Listas? Então, por exemplo, eu gosto muito de post-it. Sim. Porque aí você coloca onde você quiser, de uma maneira mais reservada ou não. Te lembrando. Então, por exemplo, eu gosto de brincar com listas. Eu vou listar hoje 5 sonhos que eu tenho. E eu coloco, eu vou listar 3 expectativas para daqui um mês. O que eu quero atingir daqui um mês. Então, façam listas, escrevam. Com metas. Porque quando a gente traduz na escrita, a gente está trazendo do mundo das ideias para o mundo real. Olha, então, fica mais concreto, né? Sai do mundo das ideias e fica ali, todo dia me chamando a atenção. Inclusive, pessoas de sucesso, quando são entrevistadas, elas falam que elas tinham as metas delas, os objetivos, num lugar onde todos os dias eles olhavam e faziam com que ele lembrasse. Porque não é fácil a gente chegar onde a gente quer, né? É um caminho árduo, mas quando você chega, você tem o seu prêmio, né? E aqui a gente já pontuou nas metas, né? Colocar os bilhetinhos aonde a gente as listas, listem. E o querer, né? O querer. Porque tem que querer. Tudo tem mais alguma desejo. coisa pra gente fechar aí com 3 dicas pro pessoal? 3 dicas, vamos lá. Tem. Eu acho que é você sempre lembrar quem é a pessoa mais importante da sua vida. Isso é tão difícil. É mais fácil falar que o outro é importante, a gente esquece, né? Exatamente. E como despertar isso? Como despertar esse olhar? Primeiro é entender o nosso valor. Porque se eu acho que eu não tenho um valor, que somente o outro, a grama do vizinho sempre é mais verde, eu nunca vou achar que o meu valor ele é adequado, ele sempre é menor. Então, comece olhando o que eu valorizo no outro e que tem em mim. Porque se eu vejo no outro, é porque existe em mim. Lembra que eu falei que nós somos em espelho? Eu não vejo no outro aquilo que não tem dentro de mim. Sim. Eu só vejo aquilo que tem. Então, se tem no outro, também tem em mim. Muito interessante, porque às vezes a gente só enxerga a grama do vizinho, né? Verdade. E para finalizar, eu gostaria de saber, Juliana, como a pessoa pode identificar que ela é uma dependente emocional?
É uma pergunta muito importante, Shirley, porque muitas vezes a gente não tem essa dimensão. Eu quero que você sempre pense se você consegue fazer as coisas sozinho, se sempre tem a necessidade de ter alguém do lado, se você precisa sempre de alguém dizendo exaltando alguma característica sua para você se sentir bem. Sim. Se o seu humor ele altera de acordo com o seu mundo interior ou como o outro reage com você. Isso são perguntas simples que a gente consegue fazer e perceber se a gente está terceirizando nossa responsabilidade emocional e se tornando dependente emocional. Agradeço a sua participação e gostaria de saber se você quer deixar uma mensagem para quem está aqui nos assistindo. Claro, obrigada primeiro pelo convite, foi muito gostoso prazer estar aqui com vocês. Eu quero deixar uma mensagem que é: busque o seu espaço. Conhecer a si, olhar para você não é egoísmo, não é individualismo. Amor próprio não é egoísmo. Então busque se conhecer que vocês vão ver que vocês vão voar. Muito obrigada pela sua Obrigada participação. E esse foi mais um programa Moda e Bem-Estar no portal Gira Betim. Nos acompanhe nas redes sociais, vem comigo e até a próxima!